Através de manequins de última geração, estudantes de medicina e farmácia podem aprender. E esse é o objetivo do moderno laboratório da FMC. Confira a matéria. O laboratório de habilidades é uma técnica didática muito recente. Poucas escolas no Brasil têm. Inclusive, nós tivemos dificuldade em encontrar locais onde já houvessem exemplos de laboratórios de habilidade para que nós tivéssemos ideia. Então, praticamente, foi uma coisa criada, muito criada aqui dentro da faculdade. O laboratório de habilidades é um espaço que tem como função servir todas as disciplinas que fazem parte da grade curricular da Faculdade de Medicina de Campos. Funcionaria mais ou menos assim. Antigamente, os alunos tinham um curso teórico, eles assistiam aulas, liam nos livros sobre como exercer a prática da medicina. Após esse período teórico do curso, eles iam para os hospitais, para os ambulatórios e praticavam, treinavam, exerciam essa atividade em pacientes reais. E essa transição entre o livro e a teoria e a prática no ser humano, ela era muito súbita, muito abrupta. Aí criou-se uma técnica que seria fazer simulações em simuladores apropriados para o aluno fazer essa transição da parte teórica para a parte prática e chegar ao paciente, ao ser humano, mais preparado, já tendo treinado antes em simuladores. E a gente já está com essa experiência há uns 2 anos aqui na faculdade e os resultados foram muito bons. Quando o aluno chega para praticar no ser humano, já tendo exaustivamente treinado em simuladores mecânicos, ele se sente muito mais seguro, está muito mais hábil para fazer essa prática. Vamos dizer assim, no simulador ele pode treinar à vontade, o tempo que quiser, quantas vezes quiser, e ir para o ser humano já muito mais preparado. Esse é o objetivo do laboratório de habilidades. O laboratório de habilidades, ele nunca está pronto. Ele vai sempre estar sendo construído. Porque ele parte de uma solicitação das disciplinas para montar cenários onde a determinada atividade pode ser treinada. A cada nova técnica que quiser ser treinada dentro do laboratório, é adquirido um novo material para propiciar aquele treinamento. Na realidade, a gente pode fazer o que a gente quiser aqui dentro. A gente tem espaço físico e material, mas aí vai da criatividade de simular situações. Entendeu? O professor tem que imaginar assim, agora vamos treinar que nós chegamos em um determinado local, encontramos um paciente nessas condições. Como é que nós vamos abordar isso? E aí a gente propicia todo um conjunto de técnicas a serem aplicadas para resolver aquela determinada situação. Esse é um simulador que simula a via aérea de um recém-nato. É para que seja treinada uma técnica chamada de intubação orotraqueal. Quando nós temos que ventilar, que fazer um recém-nato respirar por via artificial, nós temos que introduzir uma cânula, um tubinho como esse, através da glote dentro dos pulmões. Então nós usamos esses aparelhos, chamados laringoscópios, e fazemos esse processo de intubação. Essa cabeça ela é perfeita, ela anatomicamente é idêntica de um bebê. Esse manequim aqui também, que é brilhante, é um simulador de ausculta cardíaca e pulmonar. Então nós podemos programar esse simulador como se fosse um paciente para mostrar determinados sons característicos de doenças cardíacas e pulmonares. E nós vamos auscultar um paciente e eu vou explicando para você o som que nós dois estamos ouvindo, porque você está ouvindo exatamente o que eu estou. Olha a facilidade que isso propicia. Eu posso ouvir diversos tipos de sons cardíacos e pulmonares e você vai ouvindo junto comigo, ok? Nessa estação de treinamento aqui, por exemplo, é uma estação que ela está montada e ela pode ser montada com diversas configurações.
Aqui ela está montada para um treinamento, para um adestramento em cateterismo vesical, masculino e feminino. Então eu tenho aqui uma réplica perfeita, anatomicamente perfeita, de um paciente sexo feminino, e lá uma réplica anatomicamente perfeita de um paciente de sexo masculino. Aqui eu tenho as sondas, onde, logicamente, que com técnicas adequadas de asepsia, antisepsia, essas sondas vão ser passadas. Esses simuladores são simuladores para treinamento de exames de mama nas mulheres. Então a gente sabe que é uma patologia de alta prevalência, né? Então a gente tem mamas que têm a sensação tátil. Experimenta, Gislaine. Nossa, é bem parecida. De um tecido mamário, e nós vamos trocando essas mamas e colocando as diversas doenças possíveis. Aqui é feita a simulação da punção venosa, que a gente precisa tanto, às vezes, de urgência no hospital, em via pública, né? Então esses são braços onde as veias têm uma posição totalmente anatômica, elas são exatamente onde elas se localizam no ser humano, e os alunos exercitam essa punção venosa até com simulador de sangue artificial, ou seja, quando se punçou na veia, vem o sangue direitinho, pode-se administrar a medicação como se fosse um braço humano real. Uma outra estação muito interessante é essa estação da emergência médica. É tipo assim, como o aluno vai se comportar quando numa via pública, todos nós podemos nos defrontar com isso, no meio de um avião, no meio de um voo, andando pela rua, uma pessoa tem um mal súbito e cai. Como fazer aquela primeira abordagem de um paciente que você não conhece, que acabou de passar mal na sua frente e caiu? Teve uma síncope, teve um mal-estar cardíaco. Então, como abordar, como ventilar, como fazer a ressuscitação cardiopulmonar? No caso de um acidente, quais os procedimentos que o médico, os enfermeiros e, quem sabe, até uma pessoa leiga pode tomar? É isso mesmo, Gislaine. Esse treinamento, aqui é uma estação muito importante também, é uma estação de atendimento ao trauma. Isso deve ser feito para qualquer profissional de área médica. Alguns defendem que seja feito até para os leigos mesmo, porque ninguém está livre de se defrontar com um acidente em via pública. Você está indo aqui para o Rio de Janeiro, de repente o carro da sua frente capota. E só tem você na estrada. Você tem que ir lá e ajudar aquelas vítimas, aquelas pessoas. Então você tem que ter noções, para o leigo, mais básicas, para o profissional de saúde, mais amplas, mais profundas, de como limitar danos. Então, a gente tem manequins que simulam diversos tipos de feridas, de fraturas, de trauma que acontece, para que a gente possa explicar como abordar e os materiais utilizados para abordar. Por exemplo, você está atendendo agora um motociclista localizado que caiu da moto na sua frente, está na via pública estendido, você tem que abordar, ver o que aconteceu com ele. Então a gente treina uma técnica, que a doutora Gislaine aqui vai fazer uma simulação junto com o Renato, de como retirar esse capacete. Como o Renato já deu uma explicadinha antes, vamos tentar. Tem toda uma técnica adequada para que não haja um dano secundário na coluna cervical, que é uma região muito nobre. Então, enquanto a Gislaine executa o movimento correto, o Renato protege a coluna cervical até que o capacete seja retirado sem ocasionar nenhum dano na coluna. Como é que nós abordamos determinadas lesões que esse paciente pode estar apresentando? Aqui no caso, fraturas expostas, hemorragias e tudo mais. Como é que a gente pode abordar esse tipo de dano enquanto chega uma ambulância e tudo mais? Essa aqui é a estação de treinamento de obstetrícia. A situação do parto também é uma situação inesperada. Pode acontecer na casa da gente, no ônibus com a gente viajando. E é um processo natural do ser humano, só que a gente tem que se treinar. E agora, para a gente ir para a maternidade, pela primeira vez, primeiro contato com o parto, já ser um parto real, é um pouco traumático até, né? Então, o ideal, vamos fazer um parto num simulador como esse, de alta tecnologia, e o neném já está chegando. Vamos ver como é que é. Como é... Isso. Já está no período expulsivo. A gente já vai ver na cabecinha dele.
Isso. Uma demonstração perfeita. Um parto normal é exatamente assim. A técnica é exatamente essa. A proporção da cabeça do feto é a mesma. As rotações a serem feitas é a mesma. Está aí, está nascendo um bebê com seu cordão umbilical. Isso, com a técnica adequada, exatamente como é na realidade. E a Gislane acabou de auxiliar o nascimento do mais novo campista. Qual foi a nota, professor? Agora já saberia fazer, com uma boa nota, pelo menos. 8,5. O FMC em Foco vai mostrar nas próximas semanas outras ferramentas utilizadas no ensino da saúde. Voltamos após o intervalo.